Convidado: eu tenho trabalhado há um tempo em abundância financeira. Eu realizei algumas grandes manifestações, tive sucesso nisso. E agora eu tenho 2 negócios e ambos podem ser bastante financeiramente lucrativos. Abraham: eles são divertidos? Convidado: um mais do que o outro, e é o que eu estou tentando entender. Abraham: mais virá do divertido. Convidado: sim, é o que estou sentindo. Abraham: em outras palavras, você não precisa desistir de um para ter o outro, mas se um não é divertido, ele está atrapalhando o outro. Convidado: sim, o que é mais divertido é um que basicamente veio até mim e no qual existem outras pessoas envolvidas, meio que aperta todos os botões de coisas em que eu estou interessado e empolgado. E o outro é uma coisa que eu tentei algumas vezes e nas quais encontrei desafios. Abraham: então isto quer dizer que você tem resistências que estão impedindo que seja divertido. Sendo assim, ou permita que seja divertido ou solte. É um bom conselho. Convidado: sim. Abraham: se divirta com isso ou solte. Se divirta com ele ou solte-o. Se divirta com ela ou solte-a. Se divirta com aquilo ou solte. O que quer dizer? Pessoa, lugar, coisa, ideia, seja o que for isso. Se divirta com isto ou solte. Enquanto você estiver se divertindo, o momentum será positivo e ficará melhor e melhor. Mas se você não está tendo um bom momento, então isto está evocando esforço de você. E o esforço deixa você cansado e impede que se divirta. Convidado: eu também estou sentindo que talvez alguns dos meus pensamentos conflitantes ao redor disso estão ao redor do meu ato de me alinhar com a abundância financeira no geral. E sim, isto faz parte. E o que eu fico questionando é: este é o veículo certo? Eu preciso mudar de alguma forma? Abraham: bem, encontre o veículo e faça ele ser o certo. Você não está, de uma forma não divertida, procurando pelo veículo certo e quando o encontra se diverte. Você se diverte, encontra o veículo e a sua diversão torna ele o veículo certo. A energia da fonte pode fluir em direção a qualquer coisa e quando a energia da fonte flui, isto é o que acontece quando a energia da fonte flui para alguma coisa através de você. Ela se expande, fica mais interessante, acumula mais componentes cooperativos, acumula momentum, se torna mais. É simplesmente o que acontece com o seu foco. E se alguma coisa já tirou o seu foco, porque você já possui crenças a respeito disso, que não estão permitindo que flua, então, às vezes, é mais fácil soltar e dar sua atenção a alguma outra coisa. Nós podemos dizer que estamos tendo uma conversa bastante intensa sobre esforço versus confiança, sobre soltar ao invés de fazer ser. E também é uma forte conversa ou evidência de uma crença. É meio como assoprar o canudo retorcido. É a diferença entre permitir que se desdobre e tentar fazer se desdobrar. E existe uma crença dentro de você e também dentro de muitas pessoas que diz: a minha atenção a isso e o meu fator esforço é o que fará isso avançar. E nós dizemos, na verdade, ao contrário, é a sua ausência de resistência que permite que alguma coisa que você quer flua. Não é a sua atenção sobre isso ou seu trabalho duro e esforço que fazem isso acontecer. E as pessoas não entendem isso porque existe um certo fator ação que faz a diferença. Em outras palavras, você poderia alinhar pessoas com alguma coisa a ser movida de um lugar para o outro. E uma pessoa forte poderia pegar e mover isso mais rapidamente do que uma pessoa fraca. Alguém mais determinado irá mover aquela coisa física para mais distante. Mas este não é o jogo que você está jogando. Você está jogando um jogo de apostas altas com correntes e energias mais velozes e maiores repercussões e maiores resultados do que apenas mover alguma coisa de um lugar para o outro.
Portanto, não se permita ficar confuso sobre o que um pouco de ação medíocre pode alcançar em relação ao que um verdadeiro alinhamento com a energia que cria mundos pode alcançar. E às vezes, as pessoas sacrificam os próprios alinhamentos e todo aquele poder para apenas utilizarem a força bruta ou a disposição de cavar com as próprias mentes para realizarem alguma coisa. Ouviu isso? E sabe como você pode saber a diferença? Através da forma como isto faz você se sentir. Se você sente que é difícil, não está funcionando. Se você sente que é difícil, você está trabalhando, mas a coisa não está funcionando. Permitir que o universo forneça é realmente o que você está querendo ter na base disso tudo. Você está pensando coisas até elas se manifestarem. Vocês não estão agindo até as coisas se manifestarem. Você está encontrando uma vibração que então permite um pensamento. E quando você recebe o pensamento que inspira uma ação, é uma coisa completamente diferente do que fazer alguma coisa acontecer. Ao perceber que você precisa cavar e fazer acontecer, consegue sentir a diferença? E você tem meio que nos apresentado estas escolhas na conversa durante todo o tempo em que estamos aqui. Convidado, sim, eu percebi. Abram, seria como dizer, eu vivi o bastante da vida para saber o que eu quero em relação a, digamos que seja um relacionamento, apenas permaneça aqui conosco. E eu não tenho atualmente aquele relacionamento dominante e significativo que eu quero, mas eu vivi o bastante da vida, eu coloquei no vórtice, então agora eu irei confiar no universo para ele me entregar por meio do meu caminho de menor resistência. E então você tem uma ideia, eu entrarei em sites de relacionamento. E bem, você quer se perguntar de onde veio essa ideia? Ela veio daqui ou veio dali? É esforço? É lógica e estatística ou foi realmente um pensamento inspirado? Ou eu estou querendo criar um negócio, uma empresa magnífica e coloquei todos os meus desejos e interesses no meu vórtice e tive uma ideia? A ideia veio do alinhamento ou é uma ideia orientada à ação que eu já tentei antes? Você precisa brincar um pouco com isso antes de saber a diferença. Apenas precisa interagir com isto um tempo e em breve você será capaz de distinguir de onde o impulso está vindo. Ele está vindo do modo receptivo da minha conexão com a fonte ou do meu modo receptivo de eu simplesmente estar cansado por não ter o que eu quero. Você sempre está em algum modo receptivo, porque o seu sintonizador está sempre ligado. Você apenas quer estar ciente de onde você precisa se sintonizar. E você pode diferenciar isso de uma maneira bastante precisa, apenas acessando qual tem sido o meu humor geral hoje? Se eu tenho me sentido estranho e mal-humorado e desapontado com a vida, desanimado e meio deprimido, é um bom sinal de que toda a ideia que você tem veio daqui e não da fonte. Qual é o meu humor? E se este tem sido o seu humor, então, quando for dormir hoje à noite, diga: eu deixarei estes pensamentos e humores em outro lugar, porque enquanto eu estiver dormindo, o momentum disso irá diminuir, e quando eu acordar, estarei em um novo lugar. E então, quando você acordar, reconheça que está em um novo lugar, e se você conseguir encontrar tempo para meditar por 15 minutos, nós sabemos que você consegue. Silencie a sua mente, dê um reset em si mesmo e perceba como o dia se desenrola. Nós temos falado bastante de meditação com vocês hoje e nós sabemos que até que você silencie a sua mente e vá para aquele lugar em que realmente se sente separado de seu corpo, estas são apenas palavras para você. Um lugar em que você consegue realmente se sentir em termos de consciência, diferente de como se sentiu antes, e um lugar onde você esteja separado o bastante, de modo que não consiga distinguir o seu nariz
nariz do seu dedão, em outras palavras, um lugar em que você consiga sentir que está naquele espaço diferente, então uma ideia lhe ocorre, você se sente bem e ela então produz uma experiência muito boa conforme você avança. Mas até você realmente ter tido esta experiência, você não sabe do que estamos falando aqui. Você não acessou pessoalmente e conscientemente a energia que cria mundos para a sua criação pessoal. Uma analogia muito boa é como entrar em seu próprio carro para ir a algum lugar e se recusar a trazer a chave. Você quase acertou tudo. Você foi para a garagem, você entrou no veículo, você abriu a porta da garagem, mas se recusou a trazer a chave. Algo mais? Convidado. Parte do que eu estou lidando é que o negócio da diversão também está alinhado um pouco com trabalhos que eu já realizei, que estavam focados em uma causa. E eu estou meio que em um ponto da minha vida em que eu estou realizando muitos trabalhos sem fins lucrativos, advocacia em causas em que estou apaixonado. Mas agora eu estou me movendo em direção a coisas que incluem mais abundância financeira, mas eu não quero desistir totalmente de uma causa que faz eu me sentir bem por trazê-la para o mundo. O trabalho divertido também inclui isso tudo, mas o outro inclui algumas dessas coisas. Ele definitivamente está proporcionando o bem, mas não é nada importante. Abraham, então o que você está nos dizendo é: eu tenho muitos pensamentos a respeito deste trabalho e eu não estou disposto a desistir de todos os pensamentos que eu estou tendo sobre ele, mas quero que ele me responda de uma forma diferente, mesmo que eu basicamente esteja pensando os mesmos pensamentos que sempre pensei sobre ele. Então, eu gostaria que ele fosse diferente da forma como tem sido, mesmo eu querendo pensar da mesma forma como tenho pensado. Convidado: sim. Abraham, e você simplesmente não tem como chegar lá a partir daí. Mas existe uma coisa que queremos lhe falar, que pensamos que talvez possa livrar você desta incompatibilidade de pensamentos. Muitas vezes porque você nasceu desta pura energia positiva, conhecendo o seu valor e querendo entrar, misturar e edificar. Quando vocês vêm para os seus corpos físicos, vocês são uma consciência coletiva tão grande que está vindo que vocês, ouçam isto, ajudará muito. Vocês têm um relacionamento muito pessoal com muitos outros humanos, porque são uma energia coletiva que está vindo para muitos corpos. Faz sentido para você? E como vocês são essa energia coletiva vindo para muitos corpos, vocês então, de certa forma, têm uma participação na maneira como vocês veem. Você se importa como os outros veem. Vocês todos vieram juntos e vocês todos vieram para interagir uns com os outros. E vocês todos querem ter alegres cocriações juntos. E isto se traduz na nossa mensagem para você quando dizemos que, no fundo do seu ser, é uma pessoa edificante, o que significa que você se importa em ir para um lugar em que você pode ser importante para os outros. E eles também se sentem da mesma forma a seu respeito. Quando vocês vêm para estes seus corpos físicos, é natural você querer ser edificante, é natural você querer fazer uma diferença. A mensagem que nós permanecemos trazendo a você de novo e de novo é que você faz a diferença ao se reconectar na mesma energia e não ficando todo misturado na variedade do que quer e precisa que o cerca. E então o que acontece conforme grupos de pessoas como vocês se reúnem, de pessoas que estão cientes lá no fundo dos seus seres, que são professores. Vocês se chamam de curadores e professores e edificadores. Em outras palavras, estes são os rótulos que vocês se dão. Vocês entram, vocês não têm a intenção, é apenas um subproduto natural deste mindset que você acumula.
você entra em uma atitude de serviço, você quer estar a serviço dos outros. E nós queremos que vocês entendam, porque existem correntes cruzadas nesta atitude de servir, porque eu vim para servir aos outros. A base disso é: eu encontrarei minha conexão e farei por você o que você não descobriu como fazer por si mesmo. O que meio que vai contra as reais intenções de vocês de virem e edificarem. Conseguem sentir a corrente cruzada disso? Nós poderíamos escrever 15 ou 20 livros sobre o assunto e, na verdade, nós poderíamos fazer tudo isto hoje. Escrever sobre o que é o serviço e por que ele geralmente não funciona para quem está servindo ou para quem está sendo servido. Porque quando você diz para alguém: eu faço isso por você porque eu vejo que você não consegue fazer por si mesmo, é meio como: muito obrigado, mas eu assumo a partir daqui. Lembra do que estávamos falando antes sobre os pássaros, que eles vêm como mensageiros não físicos? Muitas vezes, depois de alguém que você ama partir e reemergir no não físico, você sente que a pessoa se foi para você. E muitas vezes, o ser não físico deles se unirá a um pássaro ou a alguma outra criatura disponível para lhe trazer uma mensagem. E quando você vê aquela ave ou aquele seja o que for que veio e olhou diretamente para você, você por um momento sabe que aquela foi uma mensagem que veio do seu ente querido que partiu. Às vezes você sabe disso, acontece o tempo todo. E o que nós gostaríamos que você percebesse é que quando você consistentemente fica nos passos 13-4, 13-4, 13-4, em que você está no modo de permissão, em que você está apreciando e meditando e se sentindo bem e sentindo satisfação, e na maior parte está ligado, conectado, em sintonia e se sentindo bem e se sentindo alegre, se divertindo. Então, você é como um destes bichos que vagam pelo seu planeta e pelas vias aéreas do seu planeta, pois quando alguém está pedindo com muita frequência, você pode ser o passo 2 da equação delas. Elas estão pedindo, a fonte está respondendo e você é a pessoa útil que está lá ajudando com a resposta. É aquele inspirado, estar no lugar certo, na hora certa e receber esta coisa para dizer para aquela pessoa naquele momento. Vê onde estamos chegando? Este é o serviço definitivo que você pode oferecer a alguém. E o que estamos realmente lhe dizendo é: e quando você está no modo receptivo, você está prosperando de todas as formas. Portanto, sacrificar e não se permitir prosperar de todas as formas em que você quer prosperar não tem nunca como colocá-lo em um lugar de servir a alguém que tem algum valor para o outro. Você precisa estar prosperando para realmente servir. Você precisa estar prosperando para realmente estar a serviço. Porque se você não está ligado, conectado, em sintonia, você não tem nada para dar a ninguém, exceto um pouco de trabalho duro, ação e sacrifício, que não ajuda muito. Isto foi útil, não é mesmo? Convidado, certamente foi muito útil. Obrigado.